Em abril de 2023, a Índia superou a população da China. Atualmente, o ranking das maiores populações do mundo ficou assim. Em primeiro lugar está a Índia, com 1.428 bilhões de habitantes. Em segundo lugar está a China, com 1.425 bilhões de pessoas. A China está passando agora por grandes desafios demográficos. Isso pode comprometer até mesmo seu ritmo de crescimento econômico. A taxa de natalidade do país caiu pelo terceiro ano consecutivo e o número de mortos foi o maior desde 1974. Em terceiro lugar, dentre o ranking das maiores populações do mundo, está os Estados Unidos, com mais de 335 milhões de pessoas. Em quarto lugar, a Indonésia, com 273 milhões de habitantes. Em quinto lugar, o Brasil? Não, o Brasil já perdeu essa posição faz tempo. É o Paquistão, com mais de 230 milhões de habitantes. E em sexto lugar, quem você acha? Não é o Brasil mais. A Nigéria superou a população brasileira e tem hoje 223 milhões de habitantes. E o Brasil ficou com o sétimo lugar. Ele está agora com 203 milhões de habitantes e após o censo do IBGE divulgado recentemente, a população cresceu muito abaixo do esperado e surpreendeu as projeções que os demógrafos tinham para o crescimento demográfico brasileiro. A ausência da pesquisa de contagem populacional realizada no meio da década é apontado por especialistas, gestores municipais e o próprio IBGE como um dos motivos para a diferença entre os dados do censo e as projeções de populações feitas pelo Instituto. Segundo o censo, em 2022, a população brasileira foi até 203,1 milhões de habitantes. O número ficou em torno de 10 milhões abaixo da estimativa do IBGE referente a 2021, que indicava um total de 203,3 milhões de habitantes. Quanto ao ranking das maiores economias do mundo em 2023, os Estados Unidos se destacam com mais de 18 trilhões de dólares. A economia dos Estados Unidos é a maior do mundo, funcionando totalmente dentro dos parâmetros capitalistas. Com um mercado consumidor interno forte, a produção dos Estados Unidos também visa exportações. O país produz grande quantidade de gêneros agropecuários, mas também se destaca em produtos industrializados e de alta tecnologia. Grande parte da indústria norte-americana concentra-se nas regiões do Sudeste e Nordeste, embora também haja grande produção de manufaturados no estado da Califórnia. Já na região sul do país, apresenta forte desenvolvimento no setor agropecuário e mineração. A China, a segunda maior economia do mundo, obteve uma excelente expansão das atividades econômicas ao longo dos últimos 30 anos, o que garantiu a segunda colocação como potência mundial econômica, posição que assumiu desde 2010. De lá para cá, em 2021, foi o ano em que a China mais chegou perto dos Estados Unidos. A diferença entre os PIBs era de cerca de 5 trilhões no PIB nominal. Ela está ali colada nos Estados Unidos, tentando pegar os Estados Unidos, hein? O Japão, que já foi a segunda maior economia do mundo, tem hoje 4,9 trilhões de dólares. É uma economia altamente industrializada, apresentando grande aparato tecnológico. O país se destaca nos segmentos de eletroeletrônicos, informática, robótica, automobilística, entre muitos outros. Quanto ao Brasil, o país voltou a integrar o top 10 das maiores economias do mundo, posto que não ocupava desde 2020. O Produto Interno Bruto do Brasil chegou a superar 1,83 trilhão de dólares, superando as economias da Rússia, Coreia do Sul, Austrália e Canadá.
As maiores economias do mundo têm um impacto significativo na economia global. Quando a bolsa de valores cai nos Estados Unidos, causa um impacto diretamente em todos os países por consequência. Assim também, quando a China não está bem, o Japão não está bem, todos os países acabam sentindo reflexo. E o ritmo de crescimento desses países vai ditar também tanto as importações quanto as exportações de bens e serviços. Isso compromete o ritmo de crescimento global se caso eles tiverem aí alguma crise econômica. Mas quais seriam os maiores países do mundo em área? O país mais extenso do planeta é a Rússia, com 17.098.246 quilômetros quadrados. É cerca de 11% da área total da Terra. Gente, a Rússia está querendo aumentar ainda o território e ninguém merece. Ela tem fronteira com 14 países. O segundo país mais extenso do mundo é o Canadá. Ele tem uma área de 9.980.000 quilômetros quadrados e é uma região bem extensa também na região da América do Norte. O Canadá faz fronteira com os Estados Unidos ao sul e a leste, e também com o Oceano Ártico ao norte e com o Oceano Pacífico a oeste. O terceiro país mais extenso do planeta é os Estados Unidos, com uma área de 9.830.000 quilômetros quadrados, contando com todos os seus territórios contínuos, tanto os estados não contínuos, como o Alasca e o Havaí. Além, é claro, de arquipélagos localizados no Pacífico, nas Américas. Mas se a gente contasse somente o território dos Estados Unidos com área contínua, sem contar o Alasca, o Havaí e outros territórios insulares, a área contínua dos Estados Unidos ela seria menor do que o território brasileiro. Agora, o quarto país mais extenso do mundo é a China. A China tem uma área de 9.597.000 quilômetros quadrados. E em quinto lugar está o Brasil. O Brasil tem uma área de 8.515.000 quilômetros quadrados. É cerca de 1,6% da área total da Terra. O Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto o Chile e o Equador. Mas quanto ao poder bélico, será que coincide poder bélico, população, economia? Vamos então lá? O maior poder bélico é, lógico, dos Estados Unidos. Ele tem o maior orçamento militar do mundo, um gasto anual de 700 bilhões de dólares. Os Estados Unidos também tem uma força militar extremamente expressiva, com 1,3 milhão de militares da ativa. Fora os da reserva, hein, gente? Se contar os da reserva, esse número vai ficar gigantesco. Os Estados Unidos têm um forte arsenal nuclear, com mais de 5.000 ogivas nucleares. Eles também possuem uma forte presença militar global. Gente, eles espalharam bases militares dos Estados Unidos em mais de 100 países do mundo. Então segue a sequência dos países com maior poder bélico do mundo em 2023. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. Em segundo, a Rússia, com quase 1 milhão de soldados ativos. Há ainda a China, que tem cerca de 2 milhões de soldados ativos e um orçamento anual de 230 bilhões de dólares. Posteriormente, encontramos a Índia, o país mais populoso do mundo, com 1,45 milhões de soldados da ativa. Em quinto lugar está o Reino Unido, com uma população de soldados da ativa de cerca de 194 mil, mas um orçamento de 50 bilhões. Em seguida, Coreia do Sul, Paquistão, Japão, França, Itália, Turquia e, enfim, o Brasil. O Brasil está em 12º colocado dentre o ranking das maiores forças armadas do mundo, com um orçamento anual de cerca de 18,7 bilhões de dólares. O número de soldados ativos do nosso país é de cerca de 360 mil soldados. Uma curiosidade, o serviço obrigatório para mulheres nas Forças Armadas ocorre em menos de uma dúzia de países no mundo. Dentre eles se destaca Israel, Tunísia, Cuba e Coreia do Norte.
No Brasil, o serviço às Forças Armadas é facultativo para as mulheres. E não se esqueça, gente, de colocar o seu like, se inscrever no canal se você chegou até aqui. Muito obrigada, um grande abraço. Quanto for você, gosto muito dos seus comentários. Fale aí.